Crianças maiores, abram as suas Bíblias em João capítulo 1. João 1. Hoje nós vamos para a nossa última série no Advento. Hoje nós estamos celebrando a chegada ou a vinda do nosso Salvador, como cantamos aqui. E vamos ver então o que essa esperança dessa vinda nos traz. João capítulo 1. Os versículos a qual nós vamos estudar hoje é os versículos 12 ao 18. Primeira sessão, a última parte dessa primeira sessão. Esperar por vezes não é uma tarefa acompanhada de muita alegria, né? Às vezes nós esperamos algo e ao final da espera nós vamos ter aquilo que a gente espera, né? Mas pensa numa pessoa que está esperando por uma vaga de emprego, ela consegue aquela entrevista tão esperada e no final das contas ela não é a pessoa selecionada. Pensa também numa pessoa que espera por muito tempo a cura de alguém, ela ora e ela pede ao Senhor que cure aquela pessoa e no final das contas não é essa a resposta de Deus. Uma pessoa que esperou tanto tempo para engravidar, mas quando ela engravida ela perde o bebê. Essas esperas muitas vezes não têm um final muito esperado e certamente muito doloroso. Uma coisa é certa, esperar nem sempre é agradável. Esperar nem sempre é uma tarefa fácil. Mas quando nós olhamos a espera da ótica de Deus, quando nós olhamos a espera pela ótica do Criador, Deus sempre vai usar a espera de modo pedagógico, ou de modo a nos ensinar algo. Seja quando a espera sai quando nós queremos ou não. Deus sempre vai usar para nos ensinar algo. Deus sempre dá aquilo que o seu povo espera. Deus nem sempre dá aquilo que o seu povo espera, ou nem sempre dá quando o seu povo espera. Com a vinda de Jesus a esse mundo, não foi diferente. Aquele povo que há tanto tempo esperava a vinda do Messias, aquele que viria ao mundo para salvar dos seus pecados, pecadores que não tinham como ser salvo, eles esperavam um Messias, mas Deus enviou um Cristo que não era muito aquilo que eles estavam esperando no final das contas. No entanto, como sempre a espera que Deus usa é de forma pedagógica, em Cristo Ele nos dá também tudo aquilo que nós precisamos, mesmo que seja aquilo que aquele povo não esperava naquela época. O povo tinha uma ideia diferente de Messias, uma ideia diferente do que seria o Messias que viria em nome do Deus Salvador, mas quando ele vem de forma diferente, nascido de uma forma inesperada, de uma família inesperada, o Deus, como nós vimos semana passada, que foi o Deus que se humilhou, não era o Messias que eles esperavam, mas era exatamente o Deus que o Senhor queria que viesse a esse mundo, o Deus Salvador. Hoje nós vamos ver a glória da redenção em Cristo. Como que Deus é glorificado por meio da redenção que o Salvador trouxe. A grande ideia, o resumo desse trecho que nós vamos estudar hoje é a vinda de Cristo ao mundo. Foi o meio que Deus usou para proporcionar relacionamento e redenção à sua criação. 2 R's muito fácil de você memorizar aí. Relacionamento e redenção é o que o Senhor traz a esse mundo. Vamos ler o trecho aqui. Eu vou ler, como nós já lemos nas últimas semanas, quase praticamente esse trecho. Eu vou ler a partir do versículo 12, então, até o 18, tá? O trecho que a gente vai estudar. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai,
João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Nós, como seres humanos, ó Pai, não temos palavras de redenção, nem palavras de verdades. Nós somos falhos, nós mudamos, as nossas opiniões mudam, mas a sua palavra é a verdade eterna. O Senhor é a própria materialização da verdade. Como a sua palavra diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, nos ajude nessa manhã, Pai, a sermos santificados pela sua palavra, a verdade única do Senhor. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações, para que venhamos aprender e, ao sair daqui, Senhor Deus, tornar essas verdades práticas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que nós aprendemos nas últimas semanas, até o capítulo 11, na semana passada nós vimos a glória da humilhação de Cristo, o pastor Timóteo pregou, e nós vemos que João ele vem desenvolvendo um argumento muito sequencial e bem organizado, né? Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a afirmação de João, fazendo obviamente referência ao que Deus criou em Gênesis 1, né? Por meio da sua palavra. Então ele vai fazendo a argumentação muito bem organizada, por meio do princípio, depois o desenvolver da história, o que o verbo ou o que a palavra, né, que era Jesus encarnado, fez. Mas quando chega no versículo 12, João ele dá uma quebra no assunto de repente, né? Nós vemos no versículo 11 que termina dizendo que aqueles aos quais deveriam receber o Salvador, eles rejeitaram. O povo judeu, obviamente, que a gente sabe que era o povo israelita, por descendência, né? Aquele povo que nós já estudamos várias vezes aqui na igreja também, e que nós conhecemos a descendência lá desde Abraão, né? Os filhos da promessa, o povo da promessa de Deus. Esse era o povo que deveria receber o Messias. Mas quando Jesus vem, eles olham para Jesus dizendo ser Deus, e ele diz: espera aí, não é bem esse Messias que a gente esperava, não é bem esse daí que a gente queria, não é esse tipo de rei que nós queríamos que viesse. Então, quando João olha aquele povo que rejeitou o Messias, ele dá uma quebra na sua argumentação e de repente ele introduz esse versículo 12. Ele diz assim: aqueles que era para ter recebido não receberam, rejeitaram. Mas, aí ele dá uma quebra. Ele diz então no versículo 12: a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a gente vê que há uma quebra de argumentação nos versículos 12 e 13, quando for no 14 ele volta novamente a falar do verbo. Isso aqui é o que muitas vezes a gente chama na teologia de um sanduíche, né? Ele está falando de um assunto, ele introduz uma carne de hambúrguer no meio, né? Outro assunto, e depois ele fecha com o pão novamente, voltando para o assunto que ele estava falando antes. Então nós precisamos compreender, uma vez que esse trecho está colocado aqui, uma vez que esses dois versículos, o 12 e o 13, foram colocados no meio do argumento de João, nós precisamos compreender o que João estava querendo dizer. E diga-se de passagem, de todo o evangelho de João, que é maravilhoso, muito bem escrito, muito bem organizado, de todo o evangelho de João, esses dois versículos são uma das passagens mais preciosas de todo o Novo Testamento. O fato de sabermos que nós que éramos antes inimigos, agora temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, é uma informação totalmente preciosa. Então vamos ver o que implica esse receber, esse crer que João está dizendo aqui. A primeira coisa então que nós vemos é que receber, o que João vai mostrar para nós aqui, é que receber não é mero sentimentalismo. O que muitas vezes está sendo pregado nas igrejas hoje é que, venha para Jesus, receba Jesus como Salvador, se você vier na frente ou se você levantar sua mão, você vai ser salvo. Algo do tipo. Como se receber a Jesus ou se
você colocar sua confiança em Jesus como Salvador fosse meramente o sentimento ao qual você levanta sua mão, você chora e pronto, agora eu sou filho de Deus. O argumento de João aqui é bem diferente. Quando nós olhamos essa palavra receber, quando estudamos um pouco a gramática dessa palavra, ela tem uma ideia de receber alguém com espírito amigável, acolher com verdade, com força. Essa é a ideia. A mesma coisa que, essa mesma palavra que é usada quando o Senhor vai falar para José, que ele precisava, ele deveria receber Maria. Ele não tinha que receber Maria de qualquer jeito, mas realmente receber em verdade, porque o anjo estava dizendo que Maria realmente estava gestante do Espírito Santo. E o anjo aparece e diz assim: receba Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Essa é a mesma ideia. Então, receber aqui é a ideia de receber alguém, acolher como hóspede. Nós temos duas outras palavras no Novo Testamento que são usadas para crer. Uma delas também está usada lá no livro de Marcos, quando Marcos está explicando a parábola do semeador. Certamente você conhece aquela parábola que a mesma semente cai em terras diferentes. Jesus, no Evangelho de Marcos, é o único evangelho ao qual ele vai explicar a parábola, né? No Evangelho de Lucas e Mateus, ele só fala da parábola, mas ele não explica. No Evangelho de Marcos, Marcos capta ali a explicação de Jesus da parábola. E no versículo 20, no final da parábola, Jesus está explicando para os seus discípulos que há uma forma diferente de receber a semente. Ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Receber no sentido de você crer em algo que é verdadeiro, que foi explicado. Esse é o sentido, um dos sentidos de crer no Novo Testamento. Alguém explicou a palavra, alguém explicou a verdade e as pessoas que estavam ouvindo, elas disseram: eu creio nisso, eu recebo isso. A outra forma de receber também, a outra palavrinha para receber também no Novo Testamento, é aquela que eu já falei, que é a ideia de receber algo com espírito amigável, né? Que foi o que José fez. Então são duas ideias. Primeiro, você recebe algo que é explicado como verdade, você diz: eu creio nisso, eu tenho certeza que isso é verdade e eu recebo. Da mesma forma, você recebe isso... Parou? Você recebe como... Oi, pronto, voltou. Da mesma forma, você recebe isso com espírito amigável. Mas a palavra utilizada aqui, a palavrinha que é utilizada aqui nesse versículo 12, é uma palavra que ela tem um sentido mais de envolvimento. É receber ou aceitar um benefício de alguém. A iniciativa está no doador, mas a atenção está naqueles que o recebem. Deixa eu explicar um pouco isso. A iniciativa está em alguém que dá um benefício para você sem você merecer. Alguém que simplesmente chegou e eu vou dar algo para você que você não merece. Mas a partir do momento em que você recebe, as pessoas passam, de certa forma, a olhar diferente como a sua vida caminha. É a ideia de que, uma vez que você recebe um benefício, você não é mais a mesma pessoa que era antes. Então, aqueles que recebem, que abraçam com toda firmeza, com verdade, de forma amigável, o Evangelho, são aqueles que têm as suas vidas transformadas. A palavra carrega o sentido de agarrar ou de tomar posse de algo. Não é apenas mudar o sentimento, achar que Jesus é legal, chorar, mas implica em segurar essa oferta com todas as forças. É a ideia de que Mateus também fala daquele homem que ele acha um terreno. O evangelho é semelhante a um homem que achou um tesouro. Ele vai lá, vende tudo que tem, ele vai e compra o terreno só por causa do tesouro. É a ideia de que você abraça o evangelho, meus irmãos, com todas as forças que você tem, porque é a única coisa que você tem. Isso não é uma questão de iniciativa do recebedor, mas antes de tudo do doador. Deus nos dando a oportunidade de sermos alcançados por uma oferta. E nós abraçamos essa oferta com todas as forças. O Verbo encarnado,
Ele permite que nós, que não éramos povos por carne, agora que nós sejamos povo por meio da oferta de salvação. O desenvolvimento do texto torna ainda mais claro a iniciativa de Deus em abrir um relacionamento com os perdidos. Porque ele diz, a todos quanto receberam, aqueles que receberam a oferta, que abraçaram, que agarraram, aí mais uma vez, nós estamos de modo passivo aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes, não é nós, não fomos nós que tomamos a iniciativa de sermos filhos de Deus. Ele que nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. A palavra dar aqui tem uma ideia diferente, de assumir uma posição que antes eu não tinha. Ele me deu uma posição que eu não tinha antes. Eu estava aqui na posição de inimigo, agora eu tenho uma posição diferente, que é filho. Ele me deu algo que antes eu não tinha. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós pode dizer assim, eu nasci crente, eu nasci salvo. Nenhum de nós, por nossas próprias forças, podemos dizer isso. Ninguém nasce filho de Deus, essa é uma realidade. A não ser que Ele, por meio da graça salvadora, nos torne filhos. Nós não vamos ser filhos. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz algo muito interessante. Embora o mundo e seus representantes, naquela época, o povo judeu, tenha rejeitado o Salvador, alguns indivíduos o aceitaram. Essas pessoas recebem o maior benefício espiritual, sem levar em conta sua nacionalidade ou descendência física. A expressão todos que significa que quem quer que seja judeu ou gentio. Antes os judeus achavam a salvação, ela está restrita a nós. Nós somos o povo a qual Deus escolheu para salvar. Em Cristo, Jesus está dizendo, a encarnação está dizendo a todos quanto, seja gentil, seja judeu, todos os povos do mundo que abraçarem essa oferta de salvação, eles se tornam filhos. Não é por nada que nós temos, não é por nossa herança. É por causa do que Cristo fez. E aí ele vai dizer, ele deu-lhes o poder ou o direito. É algo que é outorgado a outro que nós não temos o poder. Mais uma vez, ele deu o direito, ele deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. É por direito único no mundo inteiro que tem poder de tornar alguém filho de Deus. É Jesus. Não há nada que você faça, mais uma vez, meu irmão, não é porque você nasceu numa família de crentes. Não é porque você nasceu numa família que todos os dias o pessoal ora. Não é porque você nasceu numa família que todo dia o pessoal reza. Todo domingo você está na igreja. É por causa do que Cristo fez que você se torna filho de Deus. A menos que você abrace esse sacrifício com todas as suas forças e com tudo que você tem, você permanece perdido. É quando nós abraçamos e reconhecemos, eu não tenho nada mais do que o sacrifício de Jesus, do que a obra de Jesus. É quando eu reconheço isso que eu me torno filho de Deus. Ou, melhor dizendo, que eu sou tornado um filho de Deus. Ou que eu venho a tomar uma posição que não era minha antes, que agora é filho de Deus. Serem feitos ou tornar-se, vir a ser algo que nós não éramos antes. Nenhum de nós, sem Cristo, podemos dizer que somos filhos de Deus. Esse é um assunto que muitas vezes é duro, né? Porque nós, às vezes, vamos ver uma pessoa que morreu sem Cristo. Ela era uma pessoa tão boa, ela era uma pessoa que fazia tanta coisa boa. Mas diante de Deus, a nossa bondade, é o que Isaías vai dizer, é como trapo de imundícia, é como sujeira, como nada, é como lixo. A obra de Jesus na cruz. Não só a obra de Jesus na cruz, mas a encarnação de Jesus, a obra dele nessa vida, na vida na terra, e a sua consumação na cruz é o que nos torna filho de Deus. Mas tudo isso inicia na vinda, na chegada, no advento, a espera que nós tínhamos. Agora, o Salvador, ele veio, e ele nos tornou, ele nos deu o privilégio de nos tornarmos, de abraçarmos a sua obra e nos tornarmos seus filhos.
Mas a vinda de Jesus não incluía apenas essa ideia de você receber algo. Não é só aquela coisa assim, eu recebi e pronto, estou indo para a igreja e está tudo de boa. Nós precisamos entender também que isso tem algumas implicações. Por isso que a continuação do versículo, a parte B, é muito interessante, que nós vamos ver que crer, e nós vimos primeiro receber, e agora nós vamos ver crer. Crer não é somente um momento. Crer, essa palavra crer, ela dá uma ideia de confiança total. Eu coloquei toda a minha confiança, tudo que eu tenho em Jesus. Não existe nada em mim que ainda me segure nesse mundo. Não é nada que eu estou dizendo assim, eu creio em Jesus, mas eu não consigo fazer isso. Eu creio em Jesus, mas eu ainda tenho um pecadinho de estimação. Eu creio em Jesus, mas o senhor sabe, né, pastor, que é difícil. Sempre tem um mas, sempre tem um mas. Crer em Jesus não é só um momento em que eu digo, eu criei, mas é uma ideia de confiança total, de colocar toda a minha vida sobre a confiança de outro. É o momento em que, usar uma ilustração, a cirurgia, muitas vezes você não conhece o médico, mas você tem que confiar nele, é o que você tem que fazer. Do mesmo jeito é a nossa salvação. A única solução para nós sermos salvos é Jesus. Não existe Jesus mais alguma coisa. É somente Jesus. Foi o que Martim Lutero, quando foi confrontado pelos padres da época da Reforma Protestante, em 1517, os padres da época chegaram e disseram, Martim, se nós tirarmos as indulgências, se nós pararmos de cobrar o povo dinheiro, o que a gente vai colocar no lugar? Martim Lutero foi enfático em dizer, Cristo. É só isso que nós precisamos colocar no lugar. Não há nada mais que nós precisamos acrescentar à obra de Cristo. Mas também, isso não quer dizer que eu jogo a minha vida na mão de Cristo, eu posso agora viver a minha vida e ficar tranquilo. Existe uma ideia de continuidade, crer, mostrar uma mudança de vida. Aqui é a ideia de que eu creio, eu sou salvo, posicionalmente falando diante de Deus, eu sou santo. A lança de Deus, da ira de Deus sobre minha vida, ela é desviada por causa de Cristo. Mas enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, eu preciso ser santo. Eu preciso me santificar. O próprio João, quando escreve a sua carta, em 1 João 3, 1 ao 6, ele diz, vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha a ideia aqui de novo. João falando, nós somos chamados diante de Deus como filhos. E aí ele confirma, e de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que se Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. É algo que não tem negociação. João usa novamente aqui a mesma ideia que ele está dizendo, crer, conhecer e filiação. A mesma coisa. Filhos de Deus têm uma vida transformada, meus irmãos. A encarnação de Jesus, ela proporcionou justamente essa possibilidade de nós termos a vida transformada. Os judeus se seguravam lá nos seus sacrifícios, na sua religiosidade. O fato é tanto que quando Jesus veio, eles disseram, não, a nossa religiosidade ainda está tranquila aqui. Eu não preciso de um salvador meia boca, né, que eles estavam dizendo. Mas Jesus está dizendo, a todos aqueles quanto receberam, que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso implica automaticamente de eu ter uma mudança de vida. Não tem como eu demonstrar a minha fé com uma vida igual à do mundo, é o que João está dizendo. Se eu vivo pecando, eu não conheço. Aqueles que conhecem não vivem pecando. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, porque João mesmo fala.
ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Um dia seremos como ele, perfeitos, sem pecados. Mas enquanto não, nós iremos batalhar diariamente para sermos como ele é, sermos santos como ele é. Aqui termina a argumentação soteriológica ou de salvação de João. Ele está falando de salvação nesses 2 versículos. Ele fecha aqui. Lembra que eu falei, até no versículo 11, ele estava falando sobre o verbo que veio. De repente ele fecha o versículo. E então ele vai voltar para a argumentação novamente no versículo 14. Jesus em sua vinda descortina ou abre algumas coisas que estavam obscuras para o mundo. Inclusive para os judeus. Ele vai abrir aqui, ele vai clarear muitas coisas que os judeus tinham de forma obscura. E esses próximos versículos aqui são fantásticos, porque João está escrevendo para um povo que conhecia o Antigo Testamento. E aquilo que ele vai falar nesses versículos, ele está exatamente apontando, olha, Jesus é exatamente isso que nós estamos esperando. Por isso que ele volta então aqui, nós vamos ver que o ponto 3 é a revelação de Jesus. É a materialização da presença de Deus. Em Jesus, aquele povo podia ver com seus próprios olhos a presença de Deus nesse mundo. João agora volta ao argumento do verbo. Nós vamos ver como cada informação dessa aqui é importante no contexto que João está escrevendo. Assim como ele terminou lá no versículo 11, falando da rejeição, e ele argumentou que aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus e o abraçaram com fé, se tornaram filhos de Deus. Agora é possível que também nós possamos ver a presença do grande Deus carnalmente. Nós não, pelo menos eles viram a presença do grande Deus carnalmente, pessoalmente nesse mundo. E aí ele diz então no versículo 14, João encerra aqui o versículo 13, mostrando a implicação de crer em Jesus, e aí ele volta. É como se ele tivesse terminado o parêntese aqui no versículo 11, né? Olha a leitura do versículo 11. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Aí o versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Se fez carne, ou aqui a ideia de veio a ser, não é que Jesus, ele assumiu a ideia, a carne como nós pecadores. Não, ele era Deus, não deixou de ser Deus e assumiu uma outra posição ainda de ser carne também. Aqui é a ideia daquela união que chamamos de união hipostática, né? Que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus e nenhuma das suas naturezas confunde a outra. Ele é 100% homem, 100% Deus. O foco aqui não está nem em provar se Jesus veio a ser homem ou não. O foco está em mostrar que Deus se humilhou e veio a esse mundo em forma de carne. É o que nós vimos na semana passada. O foco está em mostrar que ele era de fato totalmente homem. Não era uma variação, um tipo de carne diferente. Tinha uma heresia chamada docetismo ali no 1º século, que eles acreditavam que Jesus era um tipo de carne diferente da humana. Não, ele se tornou, ele veio a ser carne. Ele se tornou totalmente homem, exceto em pecado. Bruce Milne, ele diz uma afirmação muito interessante sobre esse texto. O fato de o Filho de Deus ter se esvaziado e assumido a forma humana é irreversível. Deus, o Filho, sem cessar por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana e se tornou uma autêntica pessoa humana, exceto em pecado. Em Jesus Cristo, Deus se fez homem. Ele é totalmente homem e ele não tem nenhum pecado. Nós vamos ver isso em João, nós vamos ver isso em Hebreus, em diversos textos do Novo Testamento. Ele se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra do que nós vimos, até o slide que o pastor Timóteo usou na semana passada? Ele habitou entre nós. É a ideia aqui, por isso que eu falei que aquilo que João está falando aqui não é algo novo para aqueles irmãos. Ele tabernaculou, essa é a ideia. Ele usou o corpo como um tabernáculo. O que o tabernáculo representava no Antigo Testamento? Presença de Deus, né?
O povo levava o tabernáculo, era onde eles encontravam a presença de Deus. E João está usando uma palavra que para eles não era estranha. O verbo se fez carne e ele assumiu um tabernáculo entre nós. A ideia de ele fixar, armar uma tenda, de ele trazer a presença de Deus, do próprio Deus no meio de nós. Deus deu a ordem para que seu povo fizesse um tabernáculo no Antigo Testamento. E nós vemos isso em Hebreus, em Êxodo. O pastor Timóteo até ainda vai pregar uma mensagem no próximo ano sobre o tabernáculo. Mas nós vemos que Êxodo 25, Êxodo 25, 8, Moisés ele diz, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa é a ideia. Êxodo 29, 45 e 46, ele repete, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. A linguagem que João estava utilizando levava os ouvintes diretamente ao Antigo Testamento. Eles estavam rejeitando o Messias, mas eles precisavam saber que aquele que estava ali diante dos seus olhos era o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que assumiu um tabernáculo, que agora estava a própria presença de Deus diante deles. Deus vinha e habitava no tabernáculo. Algumas vezes ele vinha, algumas vezes ele não estava lá. Em alguns momentos Deus se irava e se afastava da presença do seu povo. Mas em Jesus, ele já não é um Deus que parece distante. Em Jesus, ele é um Deus que está no meio de nós. Isso aqui nos leva também a apontar para aquela profecia que nós até cantamos. Isaías profetizou 700 anos antes disso aqui, que Deus encarnaria e ele viria em forma de homem. Portanto, como diz Isaías 7,14, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz a um filho. O anjo, quando está dizendo para José que aquele filho que vinha era o cumprimento da profecia, ele ainda complementa. O anjo ele diz, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. O Deus encarnado está no meio do seu povo. O que João está afirmando, meus irmãos, é que o Deus homem, o Emanuel, agora está entre nós. Aquela profecia feita aproximadamente 700 anos pelo profeta Isaías estava se cumprindo. Imagina quanto tempo aquele povo esperou. E se você voltar indo um pouco mais longe, isso aqui durou mais ou menos 4.000 anos, desde a promessa do proto-evangelho de Gênesis 3. Esperar nem sempre é algo tranquilo para nós, mas é exatamente o modo como Deus trabalha na vida dos seus filhos. E aqui está o cumprimento da fidelidade de que o Messias veio. Ele encarnou, ele estava no meio de nós. Ele veio a esse mundo em forma de carne. A profecia feita por Isaías se cumpriu e ele estava no meio de nós. Eu não sei quantas vezes vocês já pararam para pensar, mas eu fiquei pensando como seria a sensação daqueles homens que reconheceram, não estou falando dos que não reconheceram, mas dos que reconheceram que ali era o Messias. Imagina quantas vezes eles ouviram dos seus pais: um dia Deus vai enviar um homem que vai trazer remissão a esse mundo. E dos seus avós, e dos seus bisavós, tataravós, e contaram, e contaram, e contaram. Lembra que há pouco tempo antes aqui, nós tivemos aquele período de 400 anos de silêncio. 400 anos em que não houve nenhuma manifestação da revelação de Deus. Mas agora, pouco tempo depois, Deus não apenas se revelou,
Mas Deus encarnou e ele mesmo revelou a si mesmo para a humanidade, a si próprio para a humanidade. A expressão, o verbo, transmite a ideia da própria fala ou autoexpressão divina. O relato da criação em Gênesis fornece o testemunho suficiente da eficácia da palavra de Deus. Ele fala e as coisas passam a existir. Vejam que Carson e Bale, eles falam aqui, voltei o errado, aí, olha o que ele diz aqui. Tanto os salmistas quanto os profetas retrataram a palavra de Deus como termos que beiram a personificação. Aí tem os salmos que a gente pode ver. Mas só João afirma que essa palavra, ou o verbo, apareceu na história do tempo e do espaço como uma pessoa de verdade, Jesus Cristo. Só João fala que a palavra de Deus, ela apareceu no tempo e no espaço. Jesus veio a esse mundo. Ele pisou aqui nesse mundo. Ele esteve no meio de pecadores como nós. E Jesus veio, João continua dizendo, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez apontando para o Antigo Testamento. Êxodo 34, 5 e 6. Você pode voltar um pouquinho aí rapidinho, só para nós vermos esse trecho. Êxodo 34, versículos 5 e 6. João está mais uma vez, e aqui é um contexto muito interessante, que é um contexto de aliança, da lei, a qual Deus está dando a lei para o seu povo. Olha o que ele diz aqui, Êxodo 34, versículos 5 e 6. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali, junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui ele vai falar, então, ele vai continuar falando a respeito de Deus guardar a sua misericórdia, mas também se irar. Mas esse trecho faz referência clara ao que Deus está dizendo aqui. Ele fez habitação nesse mundo e veio cheio de graça, como nós vemos aqui, misericórdia ou fidelidade, verdade. Esse mesmo Deus, ele está agora encarnado em Jesus. Deus demonstra sua misericórdia e fidelidade em preservar e guardar o seu povo durante a peregrinação de todo o Antigo Testamento. Em Cristo, Deus está mostrando sua graça e misericórdia ao salvar pecadores. Graça e misericórdia são duas faces da mesma moeda. A gente pode ver isso em Efésios capítulo 2. Deus ele demonstrou graça por nós em nos dar salvação, o que nós não merecíamos. E ele demonstrou misericórdia em não nos dar aquilo que nós merecíamos, que era morte. Ele não nos dá o que nós merecemos e nos dá aquilo que nós não merecemos, graça e misericórdia. E nós vemos então aí que ele vai continuar dizendo: vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa isso aqui também. Quando termina a construção do tabernáculo em Êxodo 40, não vou ler esse trecho para a gente ganhar tempo, mas nós vemos que Deus ele vinha e demonstrava a sua glória lá no tabernáculo. A linguagem é quase igual. Eles viam a glória de Deus no tabernáculo e agora eles veem a glória de Deus em Cristo. Mais uma afirmação que remonta ao Antigo Testamento. E aí ele diz o unigênito do Pai. A melhor tradução aqui seria o filho único ou o filho amado. Não é unigênito no sentido de que era o primeiro, mas é o unigênito no sentido de único. É uma palavrinha diferente. O filho único de Deus, ou a revelação única de Deus, demonstrou essa graça, misericórdia e a glória de Deus. E por último, então, diante da vinda de Jesus a esse mundo, nós podemos ver que a revelação é a materialização da esperança de redenção. Em Cristo nós temos recebido a plenitude, como João vai dizer. Plenitude é a linguagem muito parecida com o que Paulo vai usar em Colossenses 2, os versículos 9 e 10. Dizer que em Cristo habita toda a plenitude. Tudo aquilo que Jesus queria, tudo aquilo que Deus queria fazer para salvar esse mundo, ele fez completamente em Jesus. Não há nada faltando em Deus, nada.
Do mesmo jeito, nós podemos ver isso em Jesus. Não há nada faltando em Jesus. O plano completo de salvação, ele é demonstrado na obra de Deus por meio de Jesus. E isso começa na sua vinda. Por causa dele, nós não precisamos de retalhos. Nós não precisamos de ter Jesus mais alguma coisa. Nós não precisamos de ter Jesus mais um complemento. Ele é suficiente. Aqueles sacrifícios e observações da lei do Antigo Testamento agora são completos em Cristo. Ali era uma sombra, mas em Cristo nós vemos a completude. E João então usa um termo, voltando lá para João capítulo 1, João usa um termo muito interessante aqui no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Isso é muito interessante porque em Cristo nós temos recebido graça. Aqui a explicação de João faz uma relação com a lei, que ele vai explicar mais na frente. A lei também era uma demonstração de graça, querendo ou não. Porque Deus estava mostrando para nós o que ele iria fazer futuramente, mas também estava ali colocando balizas para nós não nos destruirmos. Obviamente que a lei não tinha uma demonstração clara de como Jesus viria, mas tinha resquícios lá que poderia ser visto, sombras que apontavam para Jesus. Isso era demonstração de graça de Deus. Mas em Cristo, nós vemos graça sobre graça. Jesus, ele sobrepõe a lei. Ele sobrepõe aquilo que a lei exigia para a salvação ou para a observação daquele sacrifício agora está completo em Jesus. Graça sobre graça. Jesus é graça sobre a graça da lei. A lei não nos trazia a completude que traz em Jesus. Portanto, ainda que a lei seja uma demonstração de misericórdia e graça, a vinda de Cristo a esse mundo representa a completude da obra de redenção que a lei não tinha. Em Cristo nós podemos ter graça sobre graça. A graça é abundante em Cristo. É por isso que em seguida João conclui essa sessão, mais uma vez apontando para a soberania de Deus na revelação de sua redenção na vinda de Cristo. Versículo 18, nós vemos aí que ele diz: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Assim como nós vemos também lá no Êxodo. Deus, ele não se revelava para ninguém. Moisés viu de relance. Ninguém jamais viu a Deus. E mais uma vez, Deus mostrando misericórdia em revelar o seu Filho, se revelar como Deus nesse mundo. O Filho unigênito, ou o Filho exclusivo, o Filho único de Deus, trazendo esperança a esse mundo. E obviamente nós não podemos deixar de remeter a João 3,16, que até já foi lido aqui no Advento. Deus enviou o seu único Filho ao mundo. Esse é o texto áureo, ou o texto principal, digamos assim, do Evangelho, que encapsula o Evangelho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único a esse mundo. Ele enviou, ele quis revelar. Por meio de Jesus, por meio do Messias, por meio da vinda dele, nós temos esperança de redenção. Nós temos esperança de que uma vez que ele cumpriu a promessa de enviar o seu Filho, o Messias, nós temos esperança de que ele irá cumprir o restante do seu plano nesse mundo. Em conclusão, meus irmãos, o que nós vemos nesse pequeno trecho, assim como vimos nas últimas semanas, Deus mostra sua graça e misericórdia ao se humilhar e vir a esse mundo em forma humana. Por causa da encarnação, nós hoje temos a esperança de redenção e de um dia novamente desfrutarmos da doce presença de Jesus. Ao olharmos a encarnação, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, nós podemos crer e estarmos com a nossa esperança renovada de que um dia estaremos novamente na presença desse mesmo Deus, do Salvador, do Messias. Ele cumpriu o plano completo de redenção e por isso nós temos esperança nele. Eu quero terminar
com algumas aplicações. A primeira pergunta é, com a nossa reflexão baseada no que nós vimos aqui, baseado no que nós estudamos nesse trecho, quais evidências em sua vida demonstram que você teve um encontro verdadeiro com o Salvador? Quando nós olhamos a implicação ou a seriedade que João leva para crer e receber o Salvador, nós deveríamos fazer uma pergunta: quais são as evidências em sua vida que demonstram que você teve um encontro com Ele? Como você pode afirmar que creu e recebeu a oferta de salvação em Cristo? E se você está chegando à conclusão, ao refletir sobre isso, que não recebeu essa oferta de salvação, o que você está esperando? Não existe decisão mais importante na vida de um ser humano a não ser a sua eternidade. A decisão da faculdade, a decisão de que você vai estudar, a decisão de com quem você vai casar, são decisões secundárias desse mundo. A decisão mais importante é aonde você vai passar a eternidade. Por causa de Cristo, somente por causa de Cristo, você tem a possibilidade de abraçar, agarrar esse sacrifício, essa obra completa dele e desfrutar da eternidade no céu. As promessas do Salvador, as promessas que ele fez, você só poderá desfrutar abraçando a oferta de salvação no Senhor. Se você ainda não fez, meu irmão, eu apelo para você nessa manhã. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Coloque a sua vida diante do Senhor. Jogue a sua confiança de salvação totalmente no Salvador. Só Ele pode salvar a sua vida. Não existe nada e nem ninguém nesse mundo ou no mundo por vir que possa salvar a sua vida. Não existe. É hoje. É agora. É em Cristo. Somente Cristo. A segunda pergunta é: como você tem desfrutado do seu relacionamento com o Senhor? Aqui agora eu direciono a pergunta para aqueles que são salvos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Cristo se fez homem para possibilitar que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Como é que tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Todo dia você acorda, qual é a sua prioridade? Qual é o seu primeiro pensamento? Quanto tempo Jesus tem ocupado na sua vida? Quanto tempo Jesus tem ocupado tomando a sua mente, os seus pensamentos? Jesus fez o que ninguém poderia fazer por você. Imagina, se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse cumprido essa promessa, nenhum de nós estaríamos aqui. Todos nós estaríamos perecendo no inferno. Mas Ele veio. Ele cumpriu a promessa de vir. Ele possibilitou que nós tivéssemos acesso a um relacionamento com Ele. Como nós temos desfrutado desse relacionamento? Como é que tem sido o seu relacionamento com o Salvador? Como é que você tem desfrutado desse relacionamento? Você vive uma vida fria ao saber que o Filho de Deus veio a esse mundo, ou isso ainda empolga você? Aquela empolgação que você teve quando reconheceu o Salvador, Cristo como Salvador de sua vida, por que ela não existe todos os dias? Por que ela pelo menos não é constante? Obviamente que não, vão ter dias mais difíceis. Mas por que sabermos que Jesus nos salvou, veio a esse mundo, não nos empolga, não nos alegra, não nos encoraja a vivermos as lutas desse mundo? E por último, aqui eu quero dar um encorajamento para você. Ao lembrar da vinda de Cristo, encha-se de esperança. Deus cumpriu a promessa feita em Gênesis 3,15. Mais de 4.000 anos. Cumpriu a promessa feita a Isaías, mais de 700 anos. Ele cumpriu a promessa e Jesus veio a esse mundo. O Messias veio. O Salvador habitou entre nós.
Por causa de Cristo, nós podemos desfrutar da presença parcial de Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio do relacionamento com o corpo de Cristo. Nós podemos desfrutar da presença parcial dele. O Espírito habita em nós, mas nós ainda não podemos vê-lo face a face. Mas, porque Cristo veio, nós temos a esperança. Ou como Paulo diz a Tito, a bendita esperança. Ou ainda como Pedro fala, a viva esperança de que um dia nós desfrutaremos novamente da presença do nosso Salvador. Seja por meio de ele vir a esse mundo, ou seja por meio de nos levar para ele. Nós podemos desfrutar e nos segurarmos na esperança de que logo, logo estaremos novamente na presença do Salvador. Nós precisamos guardar isso na nossa mente, meus irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Messias veio. Ele chegou, a promessa se cumpriu. O advento não é mais uma espera. Nosso advento agora é para irmos de novo para a presença dele. Mas o advento de tanto tempo daquele povo, aquela espera que eles esperaram tanto tempo, o Messias veio. A última vela foi acendida aqui. Jesus veio. Nós tivemos alegria, nós tivemos esperança. Tivemos paz, qual é a outra? Alegria, paz e esperança. Amor. Mas em tudo isso é a representação do Salvador vindo ao mundo. Ele veio. E nós podemos ter esperança de que ele virá novamente a esse mundo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua vinda a esse mundo. Se nós estamos aqui é porque o Senhor veio. Obrigado, Pai, pela sua vinda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou estarmos na sua presença como igreja, como irmãos. O Senhor nos tirou de uma vida perdida, de um caminho a qual nós estávamos indo perdido para o inferno. E o Senhor nos tornou seus filhos. Nós podemos hoje abrir a boca e dizer, nós somos feitos filhos de Deus, porque o Messias veio. O Messias fez o trabalho completo de salvação nesse mundo. E nós temos esperança. Não há mérito em nós, Senhor. Não há mérito em nós. O mérito é todo do Senhor. Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço, se há alguém aqui que ainda não reconheceu esse sacrifício, que o Senhor trabalhe em seus corações hoje. E que essas pessoas possam se voltar urgentemente para o Salvador. Reconhecendo que são perdidos e que, sem o Senhor, elas continuarão peregrinando uma vida sem esperança e a passos largos para o inferno. Mas em Ti, Senhor, nós temos esperança de vida eterna. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.